E aí, pessoal, tudo bem? Se não me conhece, o meu nome é Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSI, Instituto de Psicologia Social, Comportamental e Experimental, tá? A gente é uma instituição que oferece atendimento psicológico a custos simbólicos e que algumas vezes chegam a ser gratuitos. Bem, a gente está no Ceará, na Bahia e em São Paulo, tá? Mais especificamente em Fortaleza, Salvador e Quinjigue, e São Paulo na região litorânea ali do Ubatuba, Ilhabela. Ah, Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho bem legal, que é preconceito, estereótipo e discriminação, tá? Só que a gente vai falar o conceito do ponto de vista do Haroldo Rodrigues e o conceito do ponto de vista de José Leão Crochê. Legal? Antes de mais nada, antes da gente começar, aqui embaixo ó, vai aparecer umas propagandinhas. Você clica nela, deixa aberto aí clica nela, vai abrir uma telinha, você fecha, não precisa comprar nada, mas clica nela, beleza? Porque ajuda a gente. Você tem noção, a gente já está no IPSI com esse negócio de vídeo há um pouco mais de um ano, a gente já tem aí R$ 3. Eu estou falando isso por quê? Porque anualmente a gente paga o domínio, né, que é para usar o nome do IPSI, um tributo, e esse tributo a gente já, no futuro, quem sabe, a gente já consegue pagar com esses 1 centavo a cada 1.000 cliques que você realiza. Sabe que nada na vida é de graça. Quando não tem um produto, quando não tem ninguém do lado de cá te oferecendo um produto, que você é o produto. Tá? E aqui também não é diferente, eu não vou te enganar, muito pelo contrário, eu estou aqui para dizer a verdade, estou aqui para te contar e te mostrar as coisas de uma maneira mais transparente possível. Legal? Se quiser seguir a gente no Ipsi, segue, no Instagram é Harley Pacheco, ou então pode seguir @Ipsi, tá? Se quiser curtir a gente no Facebook, fica à vontade, beleza? Lógico, provavelmente você vai me ver nos vídeos do canal, porque eu sou responsável por essa mídia. No Ipsi eu fico no YouTube. O Fredson Almeida, que é psicólogo também, fica com o Instagram. E o Marcos Siqueira no Facebook. Legal? Mas vamos ao que interessa. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nesse botão aí se você quiser ver nossos vídeos. Se você não quiser, precisa clicar, né? Mas a gente tem tido um feedback muito positivo dos vídeos, e isso é muito bom, porque nos motiva a produzir sempre mais conteúdo. Só vamos deixar claro desde o começo, para você não perder tempo, é que o objetivo desse vídeo é te dar, né, uma visão generalista e ampla de um tema. O objetivo não é te ensinar 100%, porque o professor tem 6 meses para fazer isso, na faculdade não faz. A gente não vai conseguir te passar todo o conteúdo em 20, 30 minutos, tá? E além disso, nosso objetivo também é que você desperte o interesse em ler as próprias obras, né, dos autores originais, e para que você não chegue na sua aula cru. A gente sabe, o professor dá aula, você vai embora, às vezes você não anota, você precisa ter o conteúdo depois, você precisa ter a aula, né? Então, legal, vamos lá. O nosso tema, reforçando, é preconceito, estereótipo e discriminação, tá? Do ponto de vista do Haroldo Rodrigues e do ponto de vista do José Leão Crochê. As referências, como eu estou esquecendo de dar as referências, de fazer as referências biográficas no final do vídeo, eu vou fazer logo no começo. A gente está usando como referência o capítulo Preconceito, Estereótipo e Discriminação, do professor de Psicologia Social Haroldo Rodrigues, e do capítulo Conceito de Preconceito, do livro Preconceito, Indivíduo e Cultura, do Crochê. Tá? Mas vamos lá. Segundo o Haroldo Rodrigues, a gente poderia incluir nesse título que a gente falou acima as palavras racismo, sexismo ou então segregacionismo. Por quê? Porque essas palavras elas nos remetem a comportamentos negativos direcionados a alguns indivíduos, grupos, né? Ou seja, elas são baseadas num pré-julgamento que é mantido mesmo quando existem fatos que contradigam. Né? Mas, por outro lado, para Crochê, o preconceito é entendido como resultado de um processo de socialização. Portanto, ele sofre alteração ao longo do tempo em função das diferentes culturas, dos condicionamentos históricos, das condicionantes históricas. Primeiro, o legal dessas duas frases que eu falei agora, e estou citando dois autores, que na faculdade não te ensinam, eu não conheço uma faculdade que ensine da maneira que a gente vai ensinar agora.
Quando a gente fala em psicologia social, primeira coisa que você tem que saber é que existem duas linhas de raciocínio na psicologia social. Sabe quando eu fui descobrir isso? No último ano da faculdade. Sabe como? Por livre associação. Eu tive, e aí quando eu olhei, achei estranho, assim, falei, porra, esse cara aqui fala isso, esse outro fala isso, será que é isso mesmo? Tem duas linhas diferentes? Aí fui perguntar ao professor Tiago Lopes de Oliveira, nosso professor, era doutorando na época, hoje ele já está fazendo o pós-doutorado dele. Aproveitar e mandar um abraço, Tiago, forte abraço para você aí, espero que esteja tudo bem. Muito obrigado pela ajudinha aqui, pelo empurrãozinho que deu no meu TCC para eu passar, não esqueci, mas quero aproveitar e parabenizar o seu trabalho, né? Porque hoje, eu me formei em 2012, a gente está em 2016, hoje eu ainda tenho na memória fresca o conteúdo das aulas que você ministrou. Isso quer dizer que você foi extremamente competente e marcante na minha vida profissional, acadêmica que passou a ser profissional. Mas enfim, primeira coisa, você tem que saber logo de cara que existem dois tipos de psicologia social: a psicologia social sociológica e a psicologia social psicológica. Eu desde meus anos de faculdade até hoje, eu não vi um livro falar disso. Nenhum. E ó que eu leio pra caramba. Leio muito sobre psicologia. Mais especificamente sobre psicologia social. Eu fui conhecer esses termos, eu tive esse insight, mas eu não sabia, né, nomear isso aí. E aprendi com o professor Tiago e uma vez escutei isso, li isso, né, num artigo, né, em uns livrinhos excelentes que o CRP manda pra gente. O CRP de São Paulo, né? Mas vamos tomar isso como verdade. O CRP, verdade universal. O CRP eles mandam mensalmente aí uns livrinhos porcos, excelentes, no sentido de fragilidade, tá? Mas o conteúdo é muito bom. E lá uma vez eu escutei um cara debatendo da história da psicologia no social, latino-americana e latino e americana, e vi esses terminhos que estão usando aqui. Dois tipos de psicologia: social, sociológica, social, psicológica. Qual a diferença? A psicologia social psicológica é a do Haroldo Rodrigues, tá? Que foi o cara, e é até hoje o cara, referência nas faculdades. Hoje ele ainda é vivo, ele dá e muito ativo, inclusive eu já troquei alguns e-mails com esse professor. Ele dá aula numa faculdade dos Estados Unidos, o cara é renomadíssimo. O que esse cara diz? Como que esse cara pensa? O Haroldo Rodrigues diz assim, ó, a psicologia, ela se aplica, existem padrões universais do comportamento humano, existem leis universais que regem o comportamento humano, e esse comportamento ele se aplica às pessoas em qualquer lugar do mundo, onde ela estiver. Por exemplo, linguagem corporal. Né? Linguagem corporal é inerente ao ser humano e em todo lugar do mundo, vamos falar assim. Eu não sei se esse exemplo foi bom, mas foi o único que me veio à cabeça. Agora, se eu lembrar de outro exemplo no decorrer da aula, eu falo para vocês. Tá? Ou seja, ele fala assim, ó, um outro exemplo. Fiz uma pesquisa nos Estados Unidos. O resultado dessa pesquisa se aplica no Brasil. Né? Ou seja, existem algumas variantes que são diferentes, mas no geral, de uma maneira geral, essa pesquisa vale lá, vale aqui também. Por outro lado, essa é a psicologia social psicológica do Haroldo Rodrigues, que tem uma série de outros autores aí que endossam isso aí. E no livro Psicologia Social do Haroldo Rodrigues ele cita todos. Show de bola para você, legal. Espero que você tenha entendido esse tema, que é muito importante. A psicologia social sociológica, por outro lado, ela é mais ligada à teoria crítica, à escola austríaca. E é essa psicologia sociológica que é mais evidente na América Latina. Tá? Ela fala o quê? Que não. Que esses padrões, essas leis universais, elas não existem porque difere de sociedade para sociedade, de contexto para contexto, de como esses contextos foram historicamente inscritos. Ou seja, a palavra sócio-histórica entra na jogada. Né? Por exemplo, a defensora, para você entender um pouco mais, as defensoras que mais são conhecidas no Brasil por conta de defenderem essa ideia de psicologia social sociológica é a Silvia Lane, Ana Bock, são pessoas, nomes pesados aí, né, na área da psicologia. Então, é legal, é uma psicologia mais crítica, mas dizendo assim, ó, não adianta nada. Eu tenho uma pessoa por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho um cara que é ladrão, beleza? Esse cara é ladrão, por que ele é ladrão? O Haroldo Rodrigues, no vulgar, ele ia dizer assim, mais ou menos assim,
ser ladrão, a gente consegue mudar esse comportamento, ou a gente consegue, ou o cara tem uma predisposição a ser ladrão. Já a Silvia Lene, a Ana Bock, o Croci, que é um cara, vou citar o Croci porque a gente está falando dele na aula, eles vão dizer assim, não, esse cara é ladrão porque ele vem de uma comunidade pobre, que não teve menor oportunidade e já vem de uma sociedade extremamente repressora e oprimida e violenta. Percebe como as coisas são diferentes? O Haroldo Rodrigues está dizendo que isso tem um quê psicológico, né? O Crochê tem dizendo que isso tem um quê histórico, social. Por isso, ou seja, a gente tem essas duas linhas aí de psicologia social. Psicologia social psicológica, psicologia social sociológica. Bem, nossa aula não era nem disso, mas eu tive que entrar nesse tema porque eu já percebi que se não citasse isso, você ia se perder. Mas vamos lá. E vocês deviam me pagar, tá, por ensinar isso aí. Eu estou ensinando de graça porque eu aprendi isso de graça. O Croci, ele fala que preconceito ele é entendido como resultado de um processo de socialização, né? Que sofre alteração ao longo do tempo. E em função dessas diferenças culturais e desses condicionantes históricos, ele pode mudar. Existem dois modos de preconceito, né? De pré-julgar. Um é o direto e o outro é velado. Aí o Haroldo Rodrigues ele fala o seguinte: pode haver preconceito mesmo quando existem fatos que o contradigam. Como assim? O preconceito ele pode ser aquele preconceito de falar, não pega em mim, você é negro. Ou então, não fala comigo que você é bicha. Ou então, se afaste de mim porque você é sapatão. Mas existe um preconceito, segundo o Haroldo Rodrigues, que é assim, que você pega na mão do negro e mesmo sem falar nada, você pensa, pô, você pega na mão dele, tipo, ei, filho da mãe, negro do caramba. Então, você pega na mão do viado e fala, ô viado, beleza? Mas você não fala, você não evidencia isso, você não bota isso pra fora. E o Haroldo diz que existem esses dois tipos de preconceito. E o Haroldo Rodrigues fala que esse preconceito ele é muito forte, o velado, porque a sociedade atual ele exige isso da gente, né? Na qual existe aí um processo de crescente de adaptação em face da necessidade de lutar cotidianamente aí contra as imposições. E a sociedade hoje cada vez mais vem achando que é ruim a gente ter preconceito, né? Só que o Crochê fala que o preconceito é histórico, e o Haroldo Rodrigues fala que o preconceito ele é, entre aspas, condição, né? Condição não é genética, mas condição herdada, hereditária, né? Bem, eu não sei se a palavra é hereditária, mas ele quer dizer que isso é algo inerente ao ser humano, tá? O preconceito, pessoal, ele é tão antigo quanto a humanidade, tá? Porque existem aí escritos muito antigos de Tácito, né? Cornélio Tácito, um historiador romano, em que ele cita ele cita aí várias outras etnias. E essas etnias eram vistas como menos... Eles tinham preconceito contra isso aí, né? E aí, com o tempo, o preconceito começou a ser visto como um construto científico ao longo dos anos 20, né? Ligando ao tema principal, que é o racial. Por que a gente estuda tanto preconceito na faculdade? Por que a gente estuda tanto preconceito ainda hoje? Né? E qual foi o momento alto? A gente estuda porque a gente vê muito isso, né? A gente tem visto que isso afeta demais. Vocês escutaram isso aí, pessoal? Escutaram essa motocicleta aí rápido, o cara fazendo um puta barulho? Você sabe que um cara desse aí tem um pinto pequeno e não come ninguém, né? Aí essa frustração, né, abre aspas, essa frustração de um cara desse aí é tipo querer se equilibrar emocionalmente fazendo essas asneiras. Você sabe que um cara que faz isso num veículo, numa motocicleta, ele é um imbecil disfarçado de ser humano, né? Mas enfim, fecha aspas. Tá. Por que eu dei esse exemplo? Porque percebe que eu tenho um preconceito desse tipo de gente. Essa situação, esse exemplo que eu estou citando agora do motociclista, é para te mostrar que hoje eu não consigo dizer se o preconceito ele é histórico, se ele é construído ou se ele é herdado. Não sei. Não sei. Não consigo, mesmo lendo muito sobre isso, ainda tenho minhas contradições. Mas enfim, eu estava falando que a evidência do preconceito foi por conta do Hitler, né, da questão racial, tal, contra os ciganos, contra os judeus.
Aí ele botou todo mundo para correr na Alemanha e todos os cientistas que eram contra correr da Alemanha. E aí esses caras foram para os Estados Unidos, foram para a Inglaterra e começaram a estudar de maneira muito efusiva o preconceito. Tá? Bem, no Gramsci, ele fala que a gente precisa repensar o, o preconceito, porque qualquer grupo social pode ser vítima. E os efeitos podem ser de vários níveis distintos em termos de agressividade, repulsão ao que é diferente, ao que é desconhecido, né? Ódio daquilo que a gente não conhece. Né? Nesse sentido, o Gramsci diz que a necessidade de repensar o processo de formação com muita atenção. Né? Ele diz também que a gente precisa refletir sobre isso de uma maneira bem online, né? Bem no sentido de online, me faltou um termo para explicar o que me veio à cabeça, uma palavra é essa, online. Eu tenho que estar sempre monitorando esse processo de reflexão em relação ao preconceito, né? Até para que você possa agir de maneira menos, né, indigesta com as outras pessoas. Bem, segundo o Haroldo Rodrigues, esses caras, eles têm aí uma discussão em torno da relação do preconceito do indivíduo e da cultura, tá? Mas eu vou seguir um pouco mais a linha do Haroldo Rodrigues, porque é a linha que eu mais gosto, não, mas é que as faculdades dão. Eu também não vou te ensinar o que eu gosto, vou te ensinar o que a faculdade te cobra para você tirar um 10, beleza? Sendo bem pragmático e prático. A faculdade, você tem que dizer que o estereótipo, ele tem, o preconceito, ele tem bases, né, cognitiva, e essa base cognitiva se chama estereótipo. O estereótipo, ele é uma repressão mental de um grupo, mas baseado numa estrutura cognitiva que representa o conhecimento, né? Ou seja, qual conhecimento eu tenho de uma pessoa, qual conhecimento eu tenho de uma situação, eu já tenho um conhecimento sobre alguma coisa, então eu aplico isso em uma outra coisa. Isso chama estereótipo. É estereotipar. Sabe aquela piadinha da loira burra? Quando você olha para uma loira e imagina que ela é burra, você está estereotipando. Você não está tendo preconceito. Por quê? Porque você já tem um conhecimento anterior e esse conhecimento anterior chama estereótipo. Tá? O preconceito especificamente seria você nem querer ter uma certa aversão. Tá? O preconceito ele é composto basicamente de 3 componentes. Né? E, e as pessoas, os cientistas, de uma maneira geral, com exceção da linha psicológica, falam que o preconceito ele é uma atitude. Tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre atitude, uma videoaula, é bom você procurar, tá? Porque é um tema mais que a gente não vai conseguir falar nem de maneira superficial, porque ele é um pouco amplo. Mas é bom você saber. Até para que você volte aqui a assistir esse vídeo e consiga saber do que a gente está falando com mais propriedade. Mas vamos lá. O preconceito ele é uma atitude. E eles falam que o preconceito tem três componentes. E um desses componentes é o estereótipo, que é uma maneira de simplificar e agilizar uma versão do mundo. Né? O estigma. O que é estigma? Estigma é estereótipo, né? Estereotipar é a lei do menor esforço, né? Você olhar para aquela loura gostosa e falar que burra, né? E pensar isso, né? Na verdade, não é nem pôr para fora, porque quando você põe para fora já entrou um outro fator aí. Vamos lá, a base cognitiva é você pensar, você diminuir o esforço, é pensar rápido. A falar é uma ação, é uma ação, então percebe que já é mais um componente. Aí mas enfim, estereotipar é uma lei de menor esforço. Estigma é quando a pessoa tem uma marca que faz dela Você sabe que um dia desse eu recebi uma crítica abre aspas, de um
de alguém que estava assistindo aí, esqueci o nome do cara, falando que ele ficava angustiado quando eu parava para pensar, né? Sei lá, mas para te ensinar alguma coisa de maneira correta, eu tenho que pensar, né? Não tem como eu ensinar sem pensar. Mas vamos lá. Estigma é um termo que era usado antigamente como marca. Sabe quando você marca um cavalo? Fazia antigamente isso com os escravos. No Oriente Médio eles fazem isso ainda, estigmatizam as pessoas. Por exemplo, o ladrão ele fica estigmatizado porque cortam a mão dele, né? Cortam a mão direita, né? Do ladrão. Por exemplo, pra você entender esse conceito de estigma, eu tenho que te falar uma outra coisa que eu nem queria também, porque é muito grande, mas eu vou tentar simplificar. Você já percebeu que os árabes eles se cumprimentam com 2 beijos? Um de cada lado do rosto, na bochecha? E, raramente, o negócio de cumprimentar com a mão é de asiático, é de europeu, de ocidental, né? Não é de oriental, é de ocidental. Você dá a mão, cumprimentar assim, né? Por quê? Por conta do estigma. Como assim, Harley? Lá no Oriente Médio, você sabe que eles comem com as mãos, né? Mas é o seguinte, com a mão direita um come, você pega a comida e come. Com a mão esquerda você limpa o corpo quando toma banho. Quando a pessoa lá no Oriente Médio, ela rouba, a mão direita dela é decepada. Pau, cortado, ela fica aleijada. Ser aleijado da mão direita é um estigma, é uma marca que gera um fator negativo para esse cara. É uma marca que gera um fator negativo. Por quê? Esse cara vai ter que começar a comer com a mão esquerda. Tá. Imagina o quão nojento é isso. O cara vai no banheiro, faz um serviço, limpa o traseiro com a mão esquerda e depois vai se alimentar com a mão esquerda. Você que está assistindo esse vídeo, você comeria com esse cara? A resposta provável que você vai dar é não. Né? Pois exatamente isso. Ele está estigmatizado e esse estigma gerou uma separação nele, né, que é uma questão ruim, e ele é obrigado a se ausentar, se afastar do convívio social. Isso é um estigma. Uma marca que gera um cunho negativo para esse sujeito. Legal? Rótulo. O que é rótulo? Rótulo é uma maneira de você estereotipar uma pessoa. É você atribuir comportamento a uma pessoa. Por exemplo, fulano é preguiçoso. Ou é uma maneira de você prever comportamentos em relações interpessoais. Se um comportamento for adequado, o rótulo passa a ser despercebido. Isso pode abalar a autoestima da pessoa, né? Porque ela faz 1000 coisas boas e ninguém avalia. E a pessoa pode se convencer de que não merece boa educação, trabalhos decentes, moradia, etc, etc. Isso gera nela aí um sentimento, uma situação de desapego, de desamparo, de sofrimento. Rótulo é isso, é você gerar isso na pessoa. Racismo moderno. O que? Racismo. Lembra que o Haroldo Rodrigues fala no começo da nossa aula, da nossa reflexão, a gente cita o Haroldo Rodrigues e ele diz assim, ó, que existe o velado, o preconceito velado. O racismo moderno é isso, tá? Pressionado por normas sociais, né, mais liberais, que pregam aí tolerância com a diferença, né, abrandar aí comportamentos discriminatórios, tá? A gente, as pessoas, né, que acreditam que o preconceito é algo do ser humano, elas são obrigadas a agir como se não existisse preconceito. E aí é que mora o perigo, né? Porque o comportamento, o preconceito, ele é contra, ele não é, ele vai de encontro, vai de encontro não, ele é, você vive uma coisa, mas se prega outra, né? E os psicólogos sociais demonstram que diante de uma situação em que somos apresentados a um bem-sucedido médico de um sexo, né? E em contrapartida do sexo masculino, em contrapartida de uma médica do sexo feminino, a gente tende a atribuir o sucesso da mulher a uma maior motivação, quando não pura sorte. Por exemplo, o preconceito ele acontece e a gente não consegue nem perceber. Quando você olha um médico, vou usar esse mesmo exemplo. Quando você olha um médico, você fala, pô, o cara é bem sucedido, né? Bom. E aí quando você vê uma menina, você vai falar, pô, essa menina teve que ralar bem mais para ser bem sucedida. Essa menina teve que
que trabalhar bem mais, teve que estudar bem mais, teve que dar bem mais duro, né? A gente já está sendo preconceituoso na fala. Só que a gente não percebe. E aí a pessoa tende, né, a incorporar essas ideias e se comportar de forma a endossá-las. Uma coisa legal é que assim, o Sartre, ele tem um livro que fala que o inferno é sempre os outros, né? Mas a gente pode fazer uma paródia, pode dizer assim, ó, preconceitos são os dos outros têm preconceito, eu não tenho. Tem um outro cara chamado Porsche, que ele falava que os traços de personalidades são coisas que as pessoas têm, que a gente não tem, a gente não assume isso. Né? Bem, mas e o preconceito e a discriminação? A gente sabe que o estereótipo é a base cognitiva, né? E os sentimentos negativos são um componente afetivo do preconceito. As ações, a gente fala, lembra lá do exemplo que eu dei lá em cima, que quando a gente fala é ação? Enfim, em essência, o preconceito ele é uma atitude que tecnicamente pode ser negativa ou positiva. Pode ser definido como uma atitude hostil, negativa com relação a um determinado grupo, uma determinada pessoa, não levando em conta necessariamente os atos ou comportamentos persecutórios. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou narrar uma historinha que aconteceu comigo, tá? Que falando de preconceito, eu me lembrei disso agora. Eu fiz o meu TCC na faculdade, em 2012. Tirei 7 no TCC, só que eu era um dos alunos mais aplicados da sala, todo mundo esperava que eu fosse tirar um 10. Uma coisa que ninguém sabe foi que o meu TCC eu fiz mais ou menos em uma meia hora. Demorei mais que isso para fazer. Eu construí ele no final, uma tarde lá, peguei um pouquinho do meu tempo, meia hora por expressão, mas peguei uma tarde, construí, montei isso aí. No dia de apresentar, aí fui enrolando com a barriga, drivando o orientador, né? Um forte abraço pro orientador, porque eu vou aproveitar para falar assim, orientador, cara, tem que ser um cara, gente firmeza. Mas firmeza não é teu amigo, não. Teu orientador, quando você for escolher, escolhe um cara decente, tá? Eu escolhi o Edmar Costa, o cara. Eu não conhecia bem o Edmar, mas eu fui um cara de sorte, muita sorte. Porque o orientador é o cara que vai barrar, vai falar assim, não, o aluno vai passar, ele vai apresentar e ponto. Eu assumo a minha culpa do meu TCC não ter sido lá grande coisa, tá? Vocês vão entender porque eu estou falando isso, porque a gente está falando de preconceito, estereótipo e discriminação. O que aconteceu? Eu fiz meu TCC lá, no final uma tarde e tal, e apresentei graficamente para o orientador. Ele, lógico, ele tinha lá 30 alunos para orientar, ele não olhou em detalhes, né? Ele olhou por cima, viu que as regrinhas da BNT estavam seguidas, citações, pá, tal, salvo uma outra coisa. E aí, o que aconteceu? As pessoas que eu não pude escolher minha banca, né? Minha banca foi formada pelo professor Tiago Lopes, que foi o que eu falei no começo, que é pós-doutor, aliás, está fazendo o pós-doutorado dele. A professora Danuta Medeiros, que é doutora. Olha que merda, velho. Eu fui para uma banca que tinha doutores. E eu era só um graduando. Cara, que filho da foda, né? Aí, o que aconteceu? Os caras acharam, porque eu falava para todo mundo, meu TCC vai ser disso, vai ser daquilo, mas eu nunca falei exatamente do que era, né? E o título do meu TCC era assim, atitude, não, relações humanas, um estudo sobre atitude. Quando você fala um TCC ou um livro que tem o título Relações Humanas, você já acha que é relações amorosas, que eu vou falar sobre amor no meu TCC. E aí, eu não ia falar qual era o meu TCC pessoal, eu falava que era isso mesmo, não, eu vou falar sobre relações amorosas, sobre como conquistar uma mulher, como um homem vira isso, vira aquilo outro, né? E aí, isso aí, esse burburinho aí correu na faculdade, porque eu era uma pessoa muito popular, né? Até por esse meu estilo espirituoso, rolou um preconceito e eu vi, aí todo mundo já queria me reprovar. Os caras não queriam nem deixar eu apresentar o TCC, porque eles diziam que não era um tema relevante. Não era um tema relevante.
Aí eu lembro que teve um dia que o Edmar me falou, me chamou na sala, me deu um crau, come mesmo, falou assim, como você vai apresentar um TCC com esse tema? Os caras estão querendo te reprovar. Você não vai apresentar. Aí ele falou assim, não, mas aí o Edmar falou, eu conversei com o pessoal e você vai apresentar sim. Porque se você não sabe, a partir do momento que você apresenta, seu TCC já está aprovado, né? Só que os caras me falam isso faltando 2, 3 dias para apresentar o TCC e faltando 15 dias para colar grau, né? Aí eu entrei num desespero tremendo. Essa história que eu tô contando é real, tá? Eu entrei num desespero tremendo. Eu só vou pedir um minuto só para eu carregar a bateria. Eu infelizmente esqueci de carregá-la. Pronto, pessoal, já voltei. Vamos continuar com o nosso vídeo. Aconteceu esse pequeno... Mas enfim. Aí eu entrei em desespero. Falei, que merda, velho. Que porra, toda desgraça pra cor não é pouca, né? Mas aí o Edmar também falou, o Thiago Lopes vai ser seu orientador, ele também te bancou, ele falou que você vai apresentar. Falou que você é um dos melhores alunos que ele tem na turma, então você vai apresentar sim. Beleza. Aí saiu, foi uma das poucas vezes na vida que eu realmente chorei. Eu olhei assim, eu falei pro Thiago, esses filhos da puta estão querendo me foder, então eles vão tomar na cachuleta. O que aconteceu? Entreguei meu TCC para a banca. O Thiago ele já sabia, o Thiago me orientou, o Edmar me orientou, o Thiago também, os dois fizeram um trabalho aí, me ajudaram a corrigir algumas coisas e tal. E eu apresentei o TCC. No final, a professora Danuta, eu lembro que ela falou a seguinte frase: eu não esperava que o conteúdo fosse X, porque o tema porcaria, porque o tema é Y, porque o título é Y, né? Só, pessoal, que o título é Y, mas o título refletia exatamente o que eu ia falar no TCC. O que aconteceu foi que alguns professores, eles foram extremamente preconceituosos, extremamente discriminatórios com o meu tema, com o meu texto, sem conhecer o conteúdo, porque o conteúdo era relações humanas, estudo de uma atitude. A atitude não tinha nada a ver com namoro, não tinha nada a ver com sexo, não tinha nada a ver com isso. Bem, porque esse não era, se você não sabe, um trabalho científico monográfico, dissertação ou uma tese de doutorado, ele tem que ter um apelo, ele tem que servir para alguma coisa no mundo. Por qual utilidade isso aí tem no mundo? Senão você nem apresenta. E quando eu fiz um trabalho que fala de atitude, porra, a relevância é total. Embora esse tema tenha sido muito estudado, a relevância de você estudar preconceito, estereótipo, discriminação, sexismo, né, rótulo, pô, é total. Aí eu lembro que no final da apresentação, que eles me deram a nota, falaram 7. Aliás, antes de falar que eu tinha tirado 7, que eu estava aprovado, a professora da nota falou assim, eu não esperava que... Eu fiquei surpresa, alguma coisa assim, eu fiquei surpresa com o conteúdo, porque a gente lê o título e imagina outra coisa. Então, pera lá, velho, tá me tirando, né, mano? Sua obrigatoriedade de ler a porra do texto, não lê a porra do texto, não vai ler essa merda na hora, né? Ou 2 dias antes. Estou falando isso por quê? Porque o preconceito, ele está tão ligado, ele é tão enraizado, que a gente vive isso diariamente. A gente vive isso nas nossas vidas, só que muitas vezes as pessoas não falam, tá? E eu estou falando isso para você, não é para dizer assim, coitadinho, não é isso não. É para dizer o seguinte, inclusive você pode ser vítima de preconceito, como eu vejo na rua, como eu vejo acontecer no prédio, como eu muitas vezes tenho um preconceito em relação a outras pessoas, como eu tive com o motoqueiro, que passou fazendo barulho. Enfim, é um tema que tem muita relevância, né? E aí é que eu falei toda essa historinha para te mostrar o ponto do preconceito, né? O preconceito, os 3 componentes, né? O preconceito é uma atitude. Então, uma atitude ela tem 3 componentes. Componente social, aliás, componente cognitivo, afetivo e comportamental. O que é o cognitivo? É a base de conhecimento que você tem sobre um determinado objeto. Que no meu caso era sobre a minha pessoa, sobre o tipo de conduta que eu passava para os outros. Essa é a base cognitiva. A base afetiva, os caras já não gostavam de mim. Por quê? Porque eu estudava num antro de psicanalista. Eu era um cara que não seguia aquilo, não acreditava naquilo, não da maneira com que eles falavam, né? E essa é a base afetiva, e a base comportamental.
que é a predisposição à ação. Ou seja, os caras conheciam meu estilo de vida, né? Tinham raiva de mim, a predisposição desses caras era me ferrar. Preconceito. Moral da história, todo mundo chupou a mão e se fuderam. Eu estou aqui bem formado hoje e fazendo as videoaulas para vocês e estou, né, dividindo conhecimento, coisa que eles não fizeram. E por isso que eu aproveito, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre preconceito, estereótipo, discriminação, eu lembro do professor Tiago e lembro do professor Edmar Costa. Se não fosse eles, eu não estava aqui agora, fazendo esse vídeo para vocês, certo? Como psicólogo. Mas enfim. E aí tem o papel do bode expiatório. O bode expiatório é um construto, né, que é uma espécie de complemento e causa. É um complemento do preconceito. Né? Qual é o bode? O Lula, por exemplo. O Lula agora virou bode expiatório, né? Bem, eu não tô fazendo um julgamento dele, tá? Para mim, não, tanto faz nem cheira se ele é culpado, se ele não é. Eu estou usando o Lula como exemplo porque ele está em evidência agora. O Lula e a Dilma. Pô, se morrer um cara lá no Japão, por conta do tsunami, a culpa é do Lula. Se na padaria vovó Churita, o funcionário roubar uma bala de hortelã, a culpa é do Eduardo Cunha. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado para não fazer das pessoas bode expiatório, porque a gente está tendo preconceito em relação a elas. A gente tem que ser racional com tudo, né? E averiguar detalhe por detalhe de maneira minuciosa e imparcial, tá? Bem, o Crochê fala que tudo isso aí tem base social, é histórica, né? E o Haroldo Rodrigues fala que não, que o preconceito ele é algo inerente à pessoa. Bem, o que basta é que você avalie se realmente tem causa social, se não tem, se isso é genético, se não é, né? E que você escolha aí o que você acredita, o que faz mais sentido na sua cabeça e defenda. Pessoal, nosso vídeo sobre preconceito, estereótipo e discriminação é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, você posta sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. Se você conhece alguma coisa desse tema e você acha que pode complementar o que a gente está falando, sinta-se à vontade, porque você pode complementar o que a gente está falando aqui. Lembra que a discussão, que a gente está tendo essa discussão, ele é um processo de reflexão. Eu estou conversando com você está tendo dúvidas me perguntando. Então, escreve aí embaixo. Crítica, sugestão, fique à vontade. Também não vai me... Se você já conhece o assunto, não escreve... o tipo de crítica que eu não tolero é assim. Harley, você falou uma coisa que não é assim, assim, assado. Espera lá. Se você sabe mais do que eu, não assiste o vídeo. Vai assistir Pocahontas. Liga a televisão no SBT e vai ver o Chaves. Se você vê o vídeo. Se você achar que falta alguma coisa, você coloca. Se você falar que não, né? Não, tá legal, parabeniza. Se inscreve, clica na propagandinha aí. Entendeu? Se você souber alguma coisa mais do que eu, e se você pode complementar também, não tem problema. Valeu que não pode querer desdenhar, né? Beber o leite e depois cuspir, tá? Se for pra cuspir, nem bebe. Desliga aí, troca de canal, vai assistir, vai ver o Justin Bieber, entendeu? Vai ver o Neymar jogar futebol, beleza? Obrigado aí, pessoal, e até o próximo vídeo.